Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast educativo. É um prazer enorme ter você aqui. E é claro, hoje a gente vai ter um assunto muito legal e nós estamos com uma pessoa muito especial, que é a Elaine. Ela é gestora e diretora do Colégio João 23. E ela vai trazer várias experiências, vai contar um pouquinho sobre a carreira dela. Mas antes de a gente começar esse podcast, esse papo gostoso, a gente quer compartilhar com vocês sobre o patrocinador desse podcast, que é a Engenhoteca, que é uma empresa de cultura maker e STEAM. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre a Engenhoteca e como aplicar a Engenhoteca, a metodologia dela no seu colégio, o link vai estar na descrição. Para começar então nesse podcast, temos a honra de trazer a Elaine. Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar conosco, com vocês hoje aqui. Elaine, olha, aqui nos bastidores a gente estava batendo um papo muito gostoso, Sim. mas eu quero saber quem é a Elaine. Pois é. A Elaine é uma pessoa curiosa, uma pessoa que não se resume a se conformar com o que está pré-estabelecido, né? Eu estou sempre me autodesafiando, querendo aprender mais, colar nas pessoas que sabem mais do que eu sei, para que eu possa desenvolver e contribuir com aquilo que eu já sei e inovar, né? Criar. Então, uma pessoa muito inquieta desde a infância, nas brincadeiras, uma menina que brincou pouco de boneca, mas brincou muito de carrinho de rolemã, de aventura, de brincadeira na rua, de se autodesafiar o tempo todo. Eu acho que essa é a Elaine e isso eu levo para minha profissão enquanto educadora. E olha, Elaine, você também está comentando nos bastidores comigo que essa questão da aventura, da curiosidade, é uma coisa inerente a você, né? E hoje também você tem dois filhos que também são engenheiros e Sim. que também seguiram essa sua veia, esse seu DNA de buscar por curiosidades, de aprender, né? E eu tenho certeza que isso também é nítido quando a gente conversa, a sua paixão pelo que você faz. Sim. Me conta um pouco mais. Hoje você é a gestora do colégio. Mas nem sempre você foi gestora. Por onde começou a sua trajetória? Pois é, minha trajetória começa na sala de aula, muito cedo, né? Uma formação de uma universidade aqui em São Paulo e que me levou para o serviço público e o serviço privado desde o início da carreira. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas interessantes e firmar grandes contatos, até um pouco pela minha característica curiosa, de muita conversa com as pessoas. Então, fui chegando perto de algumas pessoas importantes, de nomes que significam muito na literatura da educação, e ali eu fui me constituindo. Então, trabalhei em colégios que tinham uma metodologia de projeto já de forma bastante progressista e inovadora há 30 anos atrás, que me trouxe uma experiência com uma metodologia que ainda hoje não se esgota, né? E que a gente contribui na formação de educadores para poder fazer uma gestão pedagógica. Então, de lá da sala de aula, eu parti para a coordenação pedagógica e depois, então, recebi esse convite para uma gestão maior, geral, de uma direção do Colégio João 23 da Vila Prudente, que é um colégio que já tem uma prática bastante consolidada, de 84 anos de história, mas que eu contribuo, sim, com esse desejo de trazer o novo, de trazer essa criatividade, de despertar alunos para um futuro promissor, na verdade. E Elaine, olhando um pouquinho dentro da sua carreira de gestora, entendendo, você já está lá 14, 15 anos. Sim, estou indo, né, já agora há 15 anos, eu tenho ali uma história que eu fui contratada para fazer a gestão pedagógica dos anos iniciais, né, porque eu já vinha com essa experiência de outros colégios também, tanto público e privado, e também com assessorias pedagógicas para editoras, porque fiz também PNLD, fiz muita assessoria pós-venda, extremamente técnica pedagógica, e também de grupos de estudo de pessoas bastante significativas, né? Fiz parte do início das conversas do grupo do Projeto Âncora com José Pacheco, trabalhei com a Rosa Cleide, uma menina especial nas agendas de grandes nomes, e dali o meu desejo e minha vontade de estudar iniciou. Então, eu sou bastante leitora, estou sempre atualizando, hoje tenho projetos até com a bibliotecária
também da nossa escola para que as pessoas tenham muita informação, e aí a gente vai tentando colaborar do como as pessoas lidam com a informação, porque a informação todos têm acesso hoje. Exato. Agora, o que você faz com ela, eu acho que é o diferencial da educação. Esse é o principal, né? Né? É É verdade. isso que eu... E aí, dessa coordenação dos anos iniciais, eu vim ali com uma equipe também muito boa, muito colaborativa, e me receberam muito bem, né? E eu consegui desenvolver um trabalho até receber esse convite depois de uma gestão que estava se interrompendo lá no próprio colégio, e já fazendo parte da equipe, o convite para a gestão pedagógica geral. E junto comigo eu tenho uma equipe de mulheres hoje, né? A gente até brinca, porque é um grupo extremamente feminino, que pensa esse colégio junto, e a gente então vai fazendo aí, tomando as decisões necessárias para que o colégio se movimente para esse futuro promissor dos nossos alunos. E Elaine, muitos professores que nos acompanham pensam no futuro ter uma carreira na área de gestão. Sim. Se você pudesse dar um conselho, o que seria necessário para que esse professor se torne no futuro um gestor? Então, assim, é nítido dentro do seu histórico que você passou tanto como professora, como coordenadora. Então, a sua evolução do ponto de vista da sua carreira é uma coisa que te trouxe essa bagagem. Mas hoje, se você pudesse dar um conselho para a Elaine lá do passado, qual seria esse conselho? Olha, o conselho é esse, é não se conformar com o que está posto, né? Buscar o novo, conhecer, né? A gente lida na literatura infantil, e é por isso que hoje também estou escrevendo livrinhos de literatura, porque a criança lida com os medos, né? Quando ela rompe aquela questão do pai super-herói para ganhar um mundo mais adulto e adolescente, o medo do que se desconhece, né? Porque não existem nomes para medos. A gente tem um medo que é único, daquilo que eu não domino, né? Então, eu acho que quem começa uma carreira, primeiro, né, é ter bastante condição de equilíbrio para tomar decisões importantes diante do que o mundo te apresenta, porque é isso, você tem uma formação, mas você precisa também estar no lugar certo para poder fazer escolhas. Então, eu acho que isso foi algo que a vida me proporcionou, porque eu acho que isso tem muitos elementos que te permitem ou não tomar determinadas decisões. Então, fazer escolhas assertivas, estudar muito, entender que a gente nunca sabe e que nada se esgota, porque com essa curiosidade toda e essa minha hiperatividade mental, pode ser assim, eu não me contento com o que está posto, né? Então, estou lendo as entrelinhas, estou observando muito. Eu acho que essa habilidade de observar e de escutar e conhecer o outro, para além do viés da educação, é muito importante. O profissional não se constitui só de um bom equipamento técnico, ele tem que ser também uma excelente pessoa, tem que estar pautado em valores, numa constância, num equilíbrio para a tomada de decisão. Então, acho estudar, se inquietar, estar no lugar certo, estar bem relacionado, e eu acho que isso vai somando a uma condição de uma trajetória de sucesso. A chance é maior. Elaine, ouvindo você, e assim, fazendo uma conexão também com um pouco da história do ponto de vista de gestão, eu entendi que um gestor, ele não tem que ter somente uma vertente. Por exemplo, hoje você é a gestora pedagógica, mas é nítido a sua visão holística sobre diversas áreas de conhecimento. Então, assim, talvez esse seja até um mito que muitos professores enxergam dentro da área de educação, que para que eu me torne um gestor, eu tenho que talvez entender só das habilidades pedagógicas do dia a dia de uma sala de aula, mas vai muito mais além. É isso mesmo? Eu acho que hoje essa sua fala é perfeita, porque é o que a gente vê. A gente tem aí nessa trajetória exemplos de grandes profissionais extremamente capazes e até sabem muito mais do que todos nós, porque tem um aprofundamento específico da área, mas falta essa complementação maior que você está trazendo como uma questão holística, né? Que eu também sou da área da yoga e do mindfulness, que eu também pratico, e que isso me ajuda muito, né? Pensar no hoje, centralizar um pouco a energia, entender que às vezes aquilo que hoje se desconsidera, né? Naquela visão um pouco amarrada àquela carreira, a um
só o conteúdo técnico, que isso tudo te leva para outros lugares, que são os desenvolvimentos de habilidades que te levam a competências outras. Existe uma discussão até o seguinte, né? Quando eu me defino como uma diretora pedagógica, você não é uma diretora pedagógica só, porque é verdade que a gente faz um pouco de administrativo, jurídico, RH, as coisas na vida elas são assim, né? E a educação é isso. Não poderia ser diferente. A sala de aula é assim, né? Então, o professor que fica focado só naquele planejamento conteudista, focado só no retorno, naquela avaliação, sem olhar para esse universo que está no entorno desse aluno, realmente ele fica mais limitado. E hoje, se a gente pensar que a educação te leva para esse lugar, né, que tem aí o mundo da tecnologia, o mundo da inclusão, com tantas crianças hoje, porque sempre fomos diferentes uns dos outros, né? Só que hoje isso está em evidência. E é essa escola que está posta. E se a gente tiver concepções muito amarradas só num viés, eu acho que a gente não sobrevive para trazer para a escola o espaço da convivência. Né? A escola é um lugar seguro que possibilita o acerto e o erro, que possibilita estar com o outro, possibilita bater asas, experimentar. E é isso que hoje os educadores têm que compreender mais o papel da escola, que há muito tempo o papel da escola era realmente o conteúdo, porque aquilo era para aquele momento. E eu não acredito na melhor ou pior escola. Existe a escola que está ajustada para o tempo que a gente vive e naquilo que ela se propõe fazer bem, né? E sempre digo, e o que é melhor para uma família pode ser que não seja a escolha da outra família. Esse ajuste é o ajuste das escolhas e do profissional. Quero trabalhar nesse lugar, eu conheço esse lugar, eu entendo como as pessoas pensam e se relacionam, então esse é meu melhor lugar, porque aí eu vou me desenvolver de fato. E Elaine, você falou sobre isso, o papel da escola, e agora me surgiu uma curiosidade que eu quero saber a sua opinião. Com o advento de inteligência artificial, de cada vez um mundo mais conectado, a gente estava falando nos bastidores também sobre o uso do celular. Como é que você enxerga o futuro da educação, o papel da escola nesse mundo tão diverso que a gente vai ter nos próximos anos? Qual que é a sua visão? A visão para mim é que assim, eu penso que a escola ela não pode entrar numa linha da proibição. A escola é o lugar que liberta, né? Que traz o pensamento para discussão. Né, uma escola altamente reflexiva, onde as pessoas podem discordar uma das outras, mas trazer a forma como pensam, porque é a partir daí que você conhece o outro e consegue fazer as intervenções para mostrar quais seriam as possibilidades e não o melhor caminho. O melhor caminho é ele que vai escolher. Exato. Mas aí a gente vai para uma série de discussão da escola sem partido e tudo mais. Exato. E que a gente não vai entrar nessa discussão. Mas se o educador tiver essa visão de mundo, que tudo pode mais, que nada está limitado a esse universo e que a escola é o lugar, quando eu falo que tem o acerto e o erro, eu não estou dizendo de uma escola sem regras, sem uma certa disciplina. Isso está posto de forma regimentar, porque numa convivência coletiva, algumas regras elas precisam estar postas. Exato. Porque numa imaturidade do aprendiz, ele precisa um regulador, óbvio, mas quando estamos discutindo ideias, não cabe esse regulador. Eu preciso abrir para que isso venha. Então, eu penso nessa escola com educadores que veem o mundo dessa forma, para a gente alçar voos, né? E está muito conectado com a sua visão também sobre gestão, de novo, um mundo multidisciplinar, conectando, trabalhando habilidades e competências para o futuro. Sim. E aí eu entro num outro ponto que eu quero também saber a sua opinião, estou curioso, que é uma pesquisa que saiu recente falando sobre o possível colapso da educação até 2030, porque o que essa pesquisa dizia é que cada vez menos se formam professores
professores. E aí esse é um cenário que a gente vem encontrando nas escolas, né, de que hoje não conseguem captar bons professores, a gente não consegue ter uma gestão de sala de aula alinhada a esses pontos de vista de trabalho multidisciplinar, de desenvolvimento de habilidades e competências. E é esse o tipo de aluno que também lá na frente vai ser impactado no mercado de trabalho. Qual que é a sua visão disso, Elaine? É verdade, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Porque hoje a gente vê pelos nossos próprios alunos, né? Eles querem ganhar dinheiro. E o mundo está dizendo que dá para ganhar dinheiro de forma rápida, mas não se constitui ou não se permanece. E não adianta ganhar dinheiro se não tiver uma boa formação para fazer esse dinheiro multiplicar ou se permanecer, né? Então eu acho que a gente está vivendo isso, porque a gente tem algumas interferências da própria sociedade que traz isso numa mídia que é o mundo fake, né? O mundo que só posta o que dá certo, porque o que dá errado não está ali. Então a gente vive isso, mas a gente tem que pensar que assim, precisa realmente a nossa profissão ser mais valorizada para que as pessoas retomem e tenham desejo de se tornar educadores, e isso é uma coisa maior do que a escola, né? Maior do que nós educadores possamos fazer. Tem uma questão aí de um investimento também político para a área, para valorizar essa educação, porque hoje ainda é uma categoria pouco remunerada. E a gente precisa disso porque, como qualquer profissão, a gente, para estudar e aprender mais, a gente precisa de investimentos sérios. Então, isso é realmente uma grande perda, né? A própria formação dos professores, às vezes a gente fala do antigo magistério, né? Que aí a gente vai cruzar um pouco com a questão do ensino técnico. É verdade que o magistério não traz toda a qualificação para uma gestão estratégica, mas ele traz um preparo para você entrar para a sala de aula. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então as pessoas pensam demais, mas não sabem fazer. De repente, eu acho que a gente tem que investir sim em formações mais específicas e aí entrar num aprofundamento maior, que era um caminho bastante significativo na formação. Fui também formadora de meninas de antigo curso magistério e elas vinham bem preparadas para a sala. Eu tenho professores que passaram por essa formação que acabam hoje em exercício orientando profissionais novos que chegam com outras qualidades, mas que faltam isso, e o inverso também é verdadeiro. Eu acho que a gente tinha que somar, né, para poder ter esse profissional chegando um pouco mais qualificado. E a terceira questão, que é a primeira eu disse do investimento, a segunda dessa formação, eu acho que é a permanência. Hoje a gente tem uma geração jovem que tem no próprio conceito a rotatividade muito grande de emprego, até por conta de que às vezes também está girando na mão dos mesmos, e bons profissionais estão realmente saindo muito rapidamente de onde estão, né? Porque não tem outros tantos. E isso também eu acho que traz um prejuízo para a educação, porque educação a gente não está produzindo uma matéria, um produto. O nosso produto é para além, né? São pessoas. E é a longo prazo, e a permanência de vínculo afetivo também é comprovado cientificamente que quando o aluno estabelece um vínculo afetivo com a aprendizagem, ele aprende mais, né? A questão dos projetos, quando esse projeto tem um contexto, que ele tem um significado do que ele aprende na escola, que ele vai levar para o mundo, para aplicar isso na sua vida, ele aprende mais. E quando tem ele significado, né? Total. E quando ele tem um formador, né, um professor que articula isso com uma certa afinidade e afetividade e empatia, o resultado é muito maior, né? Gente, como gestão, quantas vezes a gente tem que administrar situações de conflito de sala de aula por conta dessa questão empática mesmo, de professor-aluno, ou às vezes até da família, né? Que isso atrapalha bastante o processo. Então, acho que a permanência, a boa formação, um bom investimento, eu acho que recupera, porque a escola que está hoje, que é diferente da que esteve,
tanto aquela como essa precisa desses 3 elementos. Você falou, Elaine, e acho que é interessante a gente retomar. Eu acho que tem um autor que é o Feuerstein, que ele fala justamente sobre esses pontos, né? A escola e o papel do professor é de trabalhar intencionalidade, significado e que esse aluno tenha a possibilidade de fazer a transcendência. Certo. Muitas vezes, e claro, isso é bonito de ser falado, mas é muito desafiador. Com certeza. Criar projetos, como você mencionou, que utilizam, por exemplo, o PBL ou metodologias ativas para relacionar essa prática dentro de sala de aula e fazer que esse trabalho seja multifacetado é um super desafio, né? E cada vez mais, acho que esse cenário a gente encontra de professores desistindo muitas vezes da carreira, justamente por não conseguirem atingir esses objetivos ou se sentirem frustrados, é um ponto de preocupação, né? Sim. Outro ponto que você mencionou é a questão do socioemocional, cada vez mais presente. O Brasil, se eu não me engano, na América Latina é o primeiro país em nível de crise de ansiedade, e se eu não me engano, o segundo no mundo, alguma coisa do tipo. E isso é preocupante, né? Porque a gente começa a olhar esses jovens, que agora é a geração, se eu não me engano, Z, que está entrando no mercado de trabalho e está concorrendo com a geração, por exemplo, dos milênios ou outras gerações que anteriores aos milênios, então tendo muita dificuldade de entrar Sim. e trabalhar essas habilidades. Na sua visão, a escola como instituição, ela falhou com essa geração Z? Ou existe ainda uma solução para isso que a gente não está identificando, é um ponto cego? Eu nem gosto do termo falhou, né? Eu acho que a escola, ela sempre se propôs a fazer algo. Pode ser Sim. que não na velocidade, né? A educação não tem esse ritmo, né? Sim. Então ela entrega depois de muito tempo. E tem coisas que acontecem num momento que você vai ver o resultado a médio e longo prazo. Exato. A escola vem trazendo, mas a velocidade da escola não é a velocidade do indivíduo. E não do mercado. E do né? mercado. Esse Então você abismo não dá existe. conta, né? Uhum. O que a gente percebe, por exemplo, lá no nosso colégio, a gente tem muitas iniciativas de projetos muito bem-sucedidos, né? Trazendo essa questão do socioemocional hoje, a gente tem sim um projeto Pensar e Sentir, que vem com essa intenção, né? Que ele já nasceu desde o preparo dos professores, quando no planejamento a gente traz algumas conversas e algumas práticas do mindfulness, porque eu não cuido do outro se eu não cuidar de mim. Exato. Eu não consigo administrar a emoção do outro se eu não entendi quais são os meus sentimentos e as minhas emoções, né? E aí eu misturo isso e projeto no outro algo, a dificuldade que é minha. E essa autopercepção é quase uma análise terapêutica, né? Exato. E que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu vejo hoje, a nossa dificuldade é essa, culturalmente, né? Quem é que procurava essa autopercepção na vida? Isso era desconsiderado, né? As pessoas procuram médico para várias especialidades, mas não para cuidar da sua emoção, né? Então, hoje a escola já se preocupa com isso, que na verdade, eu estou na educação há 30 anos, para mais de 30, a gente sempre cuidou por meio da literatura, quando a gente lida com as emoções do personagem, de forma figurada a gente está trabalhando isso com o aluno. Só que isso é tão discreto, é tão implícito, que a família e as pessoas não reconhecem, mas a médio e longo prazo ela vai te trazer. Boas literaturas te levam para um lugar melhor. E aí temos que formar leitores, desde bem pouca idade, né? Porque a gente lê o mundo a partir da hora que nasce. Exato. E então isso a gente já traz de lá. Mas hoje a gente precisa criar uma marca para trazer uma identidade para algo que a escola sempre trabalhou, mas que agora precisa de uma vitrine, né? Para dizer, estamos trabalhando realmente habilidades socioemocionais. E aí a gente tem um projeto do Pensar e Sentir, que é isso, ele está dentro dos projetos de estudo, dentro da literatura e das áreas, né, que a gente tem dentro de itinerário no médio, dentro de um projeto literário da educação infantil e anos iniciais, e assim se estende para trabalhar essas habilidades. E aí, o que acontece? A gente fez algumas ações, que nem agora, que está a questão do autocontrole, de portar um celular e saber a hora que ele usa, e o para que usa, e o tempo que permanece. A gente pensou que a gente tem que fazer várias ações. Então, desde olhar para o professor com alguns momentos, mas é verdade que a escola não consegue fazer a terapia desse professor. E às vezes existe uma expectativa
expectativa que cuidar do professor é quase paternalizar essa formação dele. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, E que não é Elaine. verdade, né? Estão querendo paternalizar uma própria terapia do profissional que não existe nem para o profissional nem para o aluno. O aluno, ele desenvolve habilidades socioemocionais, mas ele não faz a clínica. O psicólogo educacional, ele não é o clínico. Então, a gente tem que pôr as coisas no lugar, porque senão são conceitos equivocados, que existem cobranças indevidas e que a escola realmente não vai dar conta e amarra isso como um fracasso, o que não é. Então, lá no nosso colégio, hoje a gente tem um projeto socioemocional que tem várias ações diluídas. Ele é um projeto institucional que ele está dentro da educação infantil até médio, atendendo a especificidade de cada segmento com ações próprias e ações que muitas vezes estão dentro de uma aula de matemática, ou estão dentro de um planejamento com professores, ou está numa reunião pedagógica, ou está num evento com as famílias. E agora a grande novidade nossa foi trazer o recreio divertido, né? Que nós trouxemos o seguinte: a partir da hora que a gente quer que o menino, a menina tenham autocontrole para o uso do celular, e a gente quer que desconecta, a gente tem que fazer uma oferta, porque as coisas não são mágicas. Exato. Né? Você tira algo, mas você põe alguma coisa, né? Para que ele se sinta tão confortável quanto. Então, pusemos mais de 8 mesas de jogos no nosso pátio e está sendo uma sensação. Os pequenos já têm a brincadeira e os pequenos não desconectam porque nunca estiveram conectados. Exato. Nossa educação infantil sempre foi de um parque de grama natural e os nossos anos iniciais, eles não se conectam. Os conectados, na sala de aula, o professor cuida, dentro de um processo pedagógico evidente, e fora da sala a gente colocou jogos para que eles possam olhar para o outro, estar com o outro, brincar, ganhar e perder, que hoje em dia isso é muito difícil, né? Porque passamos um tempo de educação que não podia mais fazer atividades de ganhar e perder. E quem perdia, todo mundo era premiado, porque senão ia ficar chateado. E como que você prepara para a vida? E você perde a oportunidade de fazer um trabalho pedagógico com esses alunos em que, assim, uma hora ele vai falhar na vida, uma hora ele vai perder, né? E tudo bem, ele aprender com 7, 8 anos que ele vai perder, vai ser um processo pedagógico. Agora, o pior é se ele não passar pelo processo e lá com 30, 40 anos perder, e aí o tombo vai ser muito maior, né, Elaine? E aí a gente vê essa falência do indivíduo, que não está preparado e aí se deprime, né? Exato. E aí a gente tem aí uma estatística gigante de jovens hoje altamente comprometidos, né? Mas que isso vem não por conta de um elemento desencadeador. Sim. Aquilo é só um desencadeador, mas é uma história de vida de como você se constituiu desenvolvendo suas habilidades socioemocionais para estar onde você está, né? E isso é muito importante. Então, hoje, a escola já se preocupa com isso, trazendo uma identidade maior. Mas eu não avalio que as escolas não se preocupavam, que não tinha essa visibilidade, vai? E hoje, com tudo que a gente fala em visibilidade, engajamento, isso veio à tona, né? E Elaine, aqui você trouxe alguns elementos, de novo, da sua gestão e do seu olhar holístico sobre todos esses pontos, né? E aí você já enxerga, por exemplo, o ponto que você trouxe de eu tenho a oportunidade de retirar esse aluno, de desconectar ele um pouco do celular no momento de intervalo, o recreio. Mas a sua visão de trazer outros recursos para que esses alunos possam promover a interação. Sim. Isso é muito legal. Como é que você faz para promover ou incentivar ou formar o seu time para que ele tenha esse olhar holístico? Como que é o seu papel nesse processo? Olha, é um papel de muita conversa, né? Se a gente pensar quais são os recursos que a gente tem na educação para além do diálogo. E aí tem um Rubem Alves na minha vida, né? Da época do Pacheco, do Gilberto de Menstein, de uma equipe que a gente fazia grandes estudos de grupos. Tive um orientador sensacional na minha vida, o Moacir Machado, que hoje nem está mais com a gente, mas que eu fui assistente dele, e ele me ensinou
que desde o início, quando a gente chega no trabalho, a gente não fala de trabalho. A gente senta numa mesa, a gente se olha nos olhos, a gente conversa sobre as notícias do dia e a gente passa em todas as bases para ver como as pessoas estão. E de forma despretensiosa, a gente conversa com a pessoa do funcionário, para depois, quando trazer para um convite formal de uma reunião técnica, aí a gente ali sabe com quem a gente está dialogando. Nossa, profundo. E aí a gente sabe com quem dialoga, a gente sabe onde a gente pode cobrar e a gente começa a enxergar os limites de cada funcionário, de que esse eu posso pedir isso, para aquele eu não consigo, mas ele tem o melhor dele numa outra situação. Para essa situação ele não é o melhor, e eu sei disso, e eu aceito isso, porque eu também tenho o meu melhor e o meu pior. E quando eu vejo isso em mim e vejo isso no outro, eu acho que a relação de cumplicidade é muito grande. A ponto de você poder estar ou não naquele universo e as pessoas te corresponderem. Consigo isso 100%? Ai, seria uma grande pretensão. Eu não consigo isso 100%, mas é isso que eu tento. As pessoas que passaram por mim, que trabalham ou que me conhecem um pouco para além da Elaine diretora, que está assim do meu lado, eu acho que conseguem enxergar um pouquinho. E eu já fico feliz, porque enxergar muito seria, né, se achar demais. Eu não sou demais, eu sou de menos. E é assim que eu quero sempre me perceber, de menos, para poder buscar o mais, né? É verdade. E eu ouço, sabe? Eu ponho numa mesa e digo, aqui é a hora da conversa, aqui saem as decisões. Se alguém aqui consegue sustentar isso ou não, nós vamos resolver, mas a hora que a gente sai junto. E a hora que alguém não tá, o outro tá junto e vai fazer. E eu acho que é desse jeito que eu quero e monto equipes, né? E os meus gestores direto hoje já buscam uma prática assim, mas é verdade que isso tem pouco tempo e a gente só vai colher resultado disso lá para frente. Pode ser que nem seja eu, mas que se uma semente ficou plantada e os jovens que chegam conseguirem perceber isso e dar sequência, eu já me dou por feliz. Não, e é legal, como você mencionou, é plantar a semente aqui. E um ponto que você deixa, que para mim eu concordo gênero, número e grau, é olhar na essência do ser humano, né? Você está ali conversando com um ser humano. E a maior ferramenta que a gente tem justamente para a gestão é o diálogo, né? E entender que cada um tem as suas fraquezas, mas também tem o seu ponto forte, o seu ponto principal. E saber lidar com essas emoções é o ponto mais delicado e mais desafiador, não é mesmo, Elaine? Eu acho que isso com o aluno também, Exato. né? Quando um aluno te traz uma questão, eu sempre falo, entra, senta, me conta, eu quero te ouvir. Só que também assim, ontem, por exemplo, um garoto queria falar comigo em qualquer lugar, a qualquer hora. Não, eu quero te ouvir. Mas nós vamos marcar, porque a hora que eu marco com você, eu tô para você. O foco é em E você. eu tô focada, e eu vou ouvir, eu vou anotar, depois eu vou dar sequência, porque senão fica uma coisa muito espontaneísta e você não fecha nada. E para isso eu sou bastante metódica, sabe? É um checklist mesmo. Vamos conversar, vamos anotar, porque depois é lógico que eu vou cobrar. Porque eu não vou esquecer se eu me organizar. Agora, se eu falar de qualquer forma, em qualquer lugar, sem conhecer a pessoa, sem olhar nos olhos, a chance do erro e do fracasso é muito grande. Sim. E eu não procuro fazer isso. Óbvio que a escola tem imprevistos e que todo dia acontece alguma coisa, mas quando eu estou de forma intencional fazendo um trabalho, eu me policio para agir dessa forma, né? E Elaine, agora eu vou mudar um pouco o ritmo da nossa conversa, o nosso rumo, e falar um pouco de futuro. Tá. É normal, Elaine, que a gente fale sobre tendências na área de educação. E assim, hoje as escolas estão falando amplamente sobre o uso de inteligência artificial na educação. Como é que você tem enxergado esse cenário dentro da sua realidade? Olha, eu sou uma apaixonada pela inteligência artificial e às vezes eu discuto com muitas pessoas, até fora da própria área. Eu faço uso hoje, né? Eu não me vejo mais trabalhando sem inteligência artificial. Eu
escrevo muitos comunicados e a inteligência para mim é só uma referência, é só aquela biblioteca que eu não vou buscar mais na biblioteca e eu busco ali algumas coisas e passa, lógico, pelo meu crivo, pela minha qualidade, pelo meu vocabulário. Como eu sou bastante prolixa, eu sempre peço com muitos detalhes e saber pedir na forma como eu lido com a inteligência, me traz resultados muito assertivos. Quando as pessoas dizem, tem muitos erros, eu vou te dizer que poucas vezes eu me deparei com coisas ruins, tá? Porque eu detalho muito aquilo que eu estou procurando, porque é lógico que você precisa ter esse repertório, e por isso que quando usar, por quem usar, como usar, reconhecer o que aquilo traz, para passar pelo teu filtro, para você fazer daquilo uso para o que ele realmente foi criado. Adianta a vida muito, né, Elaine? Adianta muito, porque racionaliza meu tempo. Exato. E o tempo que eu gastaria produzindo algumas coisas, eu deixo para estar com as pessoas, para poder ver coisas que a inteligência não vê e que eu preciso me deslocar. Então, sou uma gestora que fico bastante na minha sala por N razões, mas que eu ando demais e adoro ver tudo com os meus próprios olhos. E um ponto que você mencionou também, Elaine, assim, como que, do ponto de vista da gestão, ficou muito claro da sua utilização, até para otimização de tempo. Total. Afinal de contas, é uma ferramenta, como você mencionou, que precisa passar por um crivo humano. Sim. E o seu crivo de experiência, afinal de contas, você quando faz o input das informações, você já tem mais ou menos uma dimensão do que você espera. Com certeza. Agora, como é que tem sido a realidade de uso das inteligências artificiais com os alunos e professores? Como é que você tem enxergado? Olha, eu tenho professores que reclamam demais, porque é verdade que na imaturidade do aluno, ele quer tapear. Claro. Óbvio. Mas o professor aí, se ele for um grande educador e não só um professor, ele consegue orientar esse aluno, né? E não proibir, e ensinar a favor dele. E dependendo de como o professor pede a tarefa, a inteligência não vai dar conta. Então, eu acredito que hoje a inteligência está exigindo do profissional uma certa habilidade que ele também precisa desenvolver. E para ele desenvolver, ele precisa conhecer a inteligência artificial. E eu tenho professores que não usam e desconhecem. E o desconhecer, eu volto lá na minha fala inicial. O desconhecimento e o não uso é que te distancia. Exato. E aí, a partir da hora que eu tenho professores que conhecem e dominam, fazem coisas incríveis com a inteligência artificial. Mas é um caminho ainda muito... Não posso deixar isso de uma forma romântica, Claro. né? Porque eu sou apaixonada e gosto Somos dois. e trabalho com isso hoje. Entendo que na imaturidade na sala de aula é um outro universo, mas é lá que o professor precisa sim articular e ensinar a adequação. E se eu me distancio, quem vai ensinar? E aonde vai ser desenvolvido isso? E está dado, né? Acho que não tem retrocesso, Exato. porque a escola vai ficar sem conexão, sem celular, mas o Uber todo mundo usa, o aplicativo do banco, enfim, todos os outros, né? A vida da gente hoje, sem celular, você não sai de casa mais. Imagina, você pode sair sem carteira, mas hoje sem celular... Né? Não, e a cantina escolar? Hoje, as crianças e as pessoas não têm mais dinheiro e nem cartão de crédito. Está tudo dentro da tecnologia, né? Então, tem que ensinar. Não dá para ficar alheio a isso. Agora, descobrir esse time, exige uma habilidade que as coisas estão acontecendo num tempo onde os profissionais não estão preparados. E aí o medo do descompasso vem com uma proibição, porque eu não acho que o caminho é esse. E se você olhar para o passado, a gente já teve também alguns marcos semelhantes. Por exemplo, quando a internet foi amplamente divulgada e começamos a utilizar. A própria informática, lá na década de 90, com os computadores. Sim. Então sempre havia esse medo do novo, para depois a gente entender que ele faz parte, assim, não tem volta, como você mencionou. Então, esse é um ponto importante, né? Sim. E você enxerga, Elaine, outras tendências educacionais vindo aí pelos próximos anos? Alguma coisa que, na sua percepção, talvez
começa a despontar nos próximos anos? Nossa, a gente está com tanta coisa para Acontecendo hoje? pensar no hoje, que assim, eu nem sei se é porque eu pratico tanto mindfulness que eu quero pensar no agora, né? Aham, Porque senão eu vou viver na ansiedade desse exato, do futuro. amanhã. Então, como eu não sou da área de desenvolvimento de Uhum, produtos dessa área, eu sei que os meninos aí estão trabalhando muito, até porque a gente trabalha com grandes plataformas, né? uhum, E eu sou muito grata porque eu aprendi demais com esses meus, eu chamo de meninos, né? uhum, Meninos inteligentes que criaram esses facilitadores para a educação hoje. O que a gente vê já hoje? A inteligência artificial a favor da educação, né? uhum. Na adaptação das provas, quando traz uma legislação e já pode trazer um formato de prova adequado, que hoje em dia ainda é feito manualmente, isso vai ser uma coisa facilitada a favor. Uhum. Então, isso é uma ferramenta, mas são desenvolvimento de produtos que eu ainda estou num futuro próximo, tá? Entendi. Eu não consigo pensar tão distante. Mas a gente vê hoje, Uhum. todo mundo quer uma casa inteligente, né? Como é que eu Exato. quero uma casa inteligente, um carro elétrico quase Uhum, que anda sozinho se eu não entender nada, né? uhum. Não posso pegar esse carro e não saber apertar o botão. E quem Exatamente. vai ensinar, né? Uhum, Então, quando a gente fala de escola, a gente está trabalhando coisas para te levar para esse mundo, né? uhum. Que não para. É, E que eu não quero que ele pare lá fora, mas eu quero que a escola pare aqui dentro. Que exato. relação é E se essa? conecta muito com aquela informação do Fórum Econômico Mundial que fala das futuras das profissões, né, Sim, Elaine? sim. 65%, se eu não me engano, de profissões que estão surgindo, aliás, de alunos que estão hoje nos anos iniciais, vão ter no futuro e que a gente nem sabe que profissões serão essas, né? Sim, Eu tenho ouvido falar bastante, Elaine, sobre cada vez mais a personalização da educação. tá. Esse é um ponto que, na minha visão, vai ser um marco grandioso, que talvez hoje, com esse início da inteligência artificial, eu vislumbro como mais possibilidades. É claro, vai existir um abismo, muitas vezes, entre o ambiente público e privado, porque o privado se adequa mais rapidamente a esse processo, né? Enquanto o público, a gente, como você mencionou, precisamos de mais políticas públicas, mais incentivos. Mas eu acredito que o futuro da educação é cada vez um ensino mais personalizado. O que você acha sobre isso? Isso é Então, possível? hoje a gente já tem uma plataforma que faz Uhum, isso, né? Ela traz ali uma personalização do tipo, ela localiza onde o aluno erra, então já uhum, faz uma oferta de exercícios, mas depende de como cada professor gerencia essa entendi. área de estudo, tá? Por isso que eu te digo, hoje Uhum, alguns avançam mais, outros menos e usam mais ou não os recursos, até por conta do conhecimento e esse uhum, domínio. Essa é uma tendência de personalizar. E personalizar acaba encarecendo, né? exato. Porque é uma mão de obra para poucos, são plataformas inovadoras que têm custo, Uhum, e é verdade que quando você tem que atender um número maior, né, que é o uhum. caso Da rede pública, né? das redes, né, públicas, pode ser que não dê conta disso, Uhum, né? E aí essa distância entre pessoas é algo que socialmente as autoridades se preocupam, mas as escolas que têm esse recurso, elas uhum, podem voar nesse universo e os professores se adequarem a isso com uhum, ferramentas incríveis, né, de apoio e que facilitam a sala de aula, uhum. porque as salas de aula não é de hoje que a gente já fala de uma sala de aula sem É paredes, de verdade. pequenos grupos, aonde as pessoas fazem sua própria trilha de aprendizagem, né? Uhum, Hoje é muito comum falar em trilha de aprendizagem, relatório individual do aluno, uhum, que já localiza as dificuldades e facilidades para poder o professor dar aquela atenção naquele ponto que o aluno, e não mais massificando é. que a escola por muito tempo e ainda faz Sim, isso, acaba trazendo a aula para um ponto médio para uhum, todos e acaba que ou ela paternaliza o que tem a dificuldade ou ela esquece uhum. do que pode também alçar voos maiores. Exato. E aí isso não traz esse conceito Uhum, de equidade que a é gente tanto verdade. quer em educação, né? Mas a gente chega lá, Helene, né? Pois é, Acho que nós precisamos de nós somos muito educadores, positivos, né? Um olhar positivo sobre o futuro. Tenho certeza que a gente vai conseguir, idealistas, né? quem sabe? Exato.
Elaine, estamos encaminhando aqui para o final. E Tá algumas certo. pessoas, alguns educadores nos mandaram algumas perguntas na caixinha do Instagram. Tá Então eu vou certo. aproveitar, vou escolher algumas aqui para a gente dar continuidade à nossa conversa. Pois não. Deixa eu ver, essa daqui é interessante, do professor Mário. Ele pergunta assim: que medidas são tomadas para preparar os alunos para transformações no mercado de trabalho lá no colégio? Então, nós temos algumas iniciativas e projetos, né? Dentro dos projetos, a gente discute a questão não de nomear profissões, de trabalhar habilidades que o mercado hoje necessita. Então, nós temos uma semana cultural, onde os alunos trazem muito do que eles aprendem de forma conceitual na sala de aula, por experiências e atividades práticas que eles têm uma situação, Uhum. uma tarefa, onde eles têm que trazer uma proposta. E ali a gente trabalha a questão da autonomia, de habilidades de socioemocionais, de decisão, questões colaborativas, que a gente vê que as profissões do futuro Sim. hoje, elas estão pautadas nessas habilidades. Uhum. Então a gente não tem um foco de trabalhar o nome dessas profissões, até porque nem sabemos, né? Nós Exatamente. trabalhamos o desenvolvimento de habilidades que podem levar a essas Uhum. novas profissões. E para isso, por exemplo, no médio tem essa semana cultural, nos anos iniciais e no fundamental a gente tem projetos específicos. Agora tivemos um projeto onde eles trabalharam na área de linguagens, Uhum. o conhecimento de várias culturas, e aí dentro disso tinha a gastronomia, tinha a literatura, tinha a dança, a música, hábitos, história, onde eles tinham que investigar dentro de uma metodologia de Uhum. projeto multi, né? Para poder trazer isso de forma vivencial, de Uhum. vivência, de experiência. E aí a gente acredita que é nessa hora que a gente está trabalhando para o mercado. Uhum. Porque aí vai se deparar com o erro, vai se deparar com o Exato. imprevisto, vai se deparar com a minha dificuldade, com a Uhum. facilidade do outro, o quanto eu reconheço meus limites e a facilidade do outro e dou vez ao outro. Uhum. Enfim, e a gente tem grandes projetos para isso. Eu poderia te trazer aqui vários exemplos. Depois, ó, gente, a gente vai deixar o contato da Elaine aqui das redes sociais para a gente poder continuar essa conversa depois no digital, Pois né? não. E Elaine, temos a sua xará, a professora Elaine aqui, que fez uma Opa. pergunta muito interessante. Quais são os maiores desafios que você enfrenta como diretora de um colégio? Nossa. São inúmeros, eu imagino. Mas tem algum que você destacaria? Olha, a dificuldade hoje na gestão estratégica de um colégio é com relação à incerteza da formalização hoje, porque Uhum. assim, eu não encaro dificuldade a relação humana. Uhum. Eu não encaro como dificuldade a inclusão, né? Que Perfeito. hoje está muito em pauta falar de que algumas questões relacionadas à inclusão é uma grande dificuldade. Uhum. Eu não desconsidero, porque é realmente, né, dentro de um colégio, trazer assim todas essas questões muito específicas de cada um, porque às vezes a gente não tem o serviço para oferecer. É uma grande dificuldade. Mas eu acho que a maior dificuldade hoje é a incerteza. Uhum. A incerteza do caminho que a educação quer tomar, até por conta dessas matrizes, dessa proibição-lei. Eu Uhum. acho que isso, para mim, é uma dificuldade, porque é algo que eu não administro. Entendi. Os processos de inclusão dentro da nossa escola são administrados por nós. A Uhum. gente já criou alguns mecanismos. Isso não significa que a gente faça perfeitamente, porque não existe isso, mas a gente administra e cuida. Uhum. A dificuldade para mim é daquilo que eu não cuido, que Uhum. está para além do que eu posso. E aí é verdade que estão nessa esfera de uma gestão educacional estratégica que obedece essa normalização e coisas que vêm de fora. Uhum. E aí eu não tenho Não tem controle. não tenho controle sobre isso. Uhum. E temos uma última pergunta da professora Tatiana. Na sua visão, como a tecnologia pode contribuir para o futuro da educação? Acho que eu já respondi Já, isso nas nossas é verdade. conversas, né? Ela racionaliza o nosso Uhum. tempo. Eu acho que a gente ensina para o aluno a ter responsabilidade, quando você de Uhum. fato permite que ele use com responsabilidade e conecta esse aluno ao mundo que Uhum. está na rua, né? Ele está usando isso fora da escola. Agora a gente brinca que são os alunos globais, né? Assim, não é mais a questão local,
ele é para o mundo, É né? isso Hoje um aluno pode trabalhar daqui para a China, para a É Índia, isso. para os Estados Unidos. Então não tem hoje um local, né? Não, antes a gente se formava para trabalhar no bairro, aí Exato. depois a gente já foi aí com a minha geração para fora do bairro. Uhum. Hoje a gente está aqui, amanhã está em outro lugar. É. E hoje a gente viaja pelo mundo com o Uhum. celular na mão. Exato. Você faz todo o teu planejamento com esse celular. Por Uhum. isso o desespero quando a gente fica sem, né? Exato. Ou quando alguém nos toma, né? Porque os nossos Exatamente. dados estão todos ali, É né? A gente verdade. parece que a gente fica sem rumo, né? Uhum. É verdade. É isso. Olha, gente, o papo aqui foi muito gostoso, foi muito bom. E eu queria, Elaine, se possível, que você falasse um pouquinho. Opa, a gente corta. Olha, gente, o papo aqui foi muito bom, foi muito gostoso, passou voando. E agora, para finalizar, Elaine, se você puder compartilhar um pouco onde a gente te encontra, onde a gente encontra o site do colégio, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Bom, o site do colégio é www.colégiojoão23, com o 2 e o 3.com.br. E os meus contatos particulares, acho que os meninos podem depois Deixar deixar na aqui descrição, na né? descrição, e aí eu estou à disposição para falar um pouquinho mais sobre aquilo que eu tenho, do que eu faço, e será um prazer receber todos. E também fica o convite, a gente está lá no colégio todos os dias, tem uma equipe para recebê-los, que todos fiquem à vontade para nos conhecer. Elaine, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme, o tempo passou voando aqui. É. E eu quero agradecer também a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você também tem perguntas, deixa aqui nos comentários. Vai ser um enorme prazer a gente entrar em contato com você e fazer essa troca. Lembrando que a gente também tem agora um cupom aqui, vai aparecer na tela, sobre a Educativa. Então, se você quer investir na sua carreira e quem sabe no futuro ter a experiência dessa mulher maravilhosa aqui, ó, esse é o momento. Imagina. Então, aproveita aqui o nosso cupom e nos vemos no próximo podcast. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada.